Olá! Tudo bem? Cara, estamos começando mais um podcast e com a presença aqui da nossa gatíssima Tani. Oi, gente. Olá. E hoje, nosso convidado é o meu amado Rafael. Uhul! Desconhecido por aqui, né? Não é nada conhecido. Nós estamos economizando cachê, aí me chamaram. Boa. De roxo eu passei para convidado. Gente, nós estamos muito felizes porque a gente tem recebido muito feedback de vocês. Então, muito obrigada. As suas histórias, elas nos inspiram a prosseguir, a continuar orando e despertando, que o Espírito Santo continue despertando esse desejo nas pessoas. A gente hoje tem mais de 400 mil contas alcançadas. Estamos alcançando, né? Estamos realmente ganhando um espaço aí, né? Nesse lugar que às vezes é tão disseminado por coisas ruins, e nós estamos aqui nos encontrando realmente para ser resposta, para levar esperança, né? Então, se você crê nisso, seu coração também acredita nisso, compartilha, curte e para que mais pessoas possam ter esperança no Senhor, né, Marcos? E não é mais um número, né? São vidas. Isso, não são números, não são likes. Cada conta enviados, são 400 mil vidas. É isso. E aproveitar para agradecer a IDX Data Center. Nosso patrocinador, IDX Data Center. Pessoal incrível, né, que tem propósito, pessoal que vive aí o reino na prática, né? E fora isso, são os melhores, menor latência do país. Então, se você precisa de hospedar seu servidor, se você precisa desse serviço de data center, procura o pessoal da IDX. Isso aí. Fantástico. Vamos apresentar, então, o nosso convidado. Eu tô com vergonha de estar aqui. Tá nervoso, Rafa? Tô nervoso. Mentira, não tô. Então, o nosso convidado é o Rafael Nogueira. É médico, infectologista. Fala um pouquinho, lindo, Rafa. Top. Casado com uma mulher topíssima, com filhos maravilhosos. Maravilhosa, eu acho fantástico isso em você. A melhor parte do convidado é a esposa dele, Mas, assim, eu quero dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito. Muito mesmo. Você me inspira. Eu lembro que quando eu fiz uma lista, né, dos desejos da vida, eu fiz 4 listas de desejos da vida. O primeiro era servir ao Senhor de todo o meu coração. O segundo era ser uma médica de excelência. Honrar os meus pais. E o outro, não tão importante, foi casar com alguém que amasse Jesus. Eu pedi que ele amasse mais do que eu, que eu morri de medo de desviar, gente. Mas eu quero amar alguém que me ame mais a Cristo do que a mim e que ele ame muito mais o Senhor do que eu. E eu achei isso em você. Isso foi o que me despertou. Você é um homem de caráter. Você é um homem digno e você é um homem leal. E a sua história de vida, ela me inspira muito. Então, todas as vezes que eu ouço, fico muito inspirada a saber que cada um tem um propósito. E eu queria que você começasse, né, abrindo, contando um pouco da sua história, compartilhando conosco para nos abençoar. Muito obrigado, muito obrigada. Muito obrigado, que é uma honra estar aqui, né? Como entrevistado, porque eu entendo que as nossas histórias, né, e esse episódio, que é a esperança e o poder do testemunho, fala muito sobre o Hope Hour também, né? Sobre essa intenção de levar esperança. Então, a Lorma já tinha comentado sobre eu trazer o meu testemunho, alguns dos meninos também. E para mim é importante, porque também faz parte de um processo, né? De vários processos que eu passei. Processos que foram difíceis, mas que culminaram em algo muito benéfico, assim. E a minha história, assim, começar lá de muito atrás. É importante que ela envolve outras pessoas que hoje também têm esse coração de abrir esse testemunho, né? A minha mãe se converteu aos 15 anos, então ela está perto de fazer aí 50 anos de vida cristã. Ela é uma bênção. Hoje, uma mulher de oração, eu devo muito da minha vida espiritual. Eu sou o filho dos memes, gente, que sempre acordava com a mãe ungindo e orando de madrugada, assustado. Eu sou esse filho. E hoje eu sou esse pai também, na verdade, porque é uma coisa que passa de pai para filho. Então, minha mãe, ela sempre foi uma bênção. Ela é pastora. É uma bênção. E ela vive para o Senhor há muito tempo. Ela é apaixonada pelo Senhor. E desde que ela se converteu, ela era essa pessoa.
E aos 28 anos, ela morava em Goiânia e morava sozinha na ocasião, já minha avó morava em Catalão, que é a cidade onde eu nasci, e ela servia a igreja, né? Era líder de jovens, na época, se eu não me engano, da Luz para os Povos, que é uma igreja muito legal, né? Que tem um teor de história em avivamento, em alcance lá em Goiânia, bem legal. E ela servia, e ela tinha grupos de evangelismo, participava de grupos de evangelismo, enfim, era uma missionária mesmo, Envolvida no reino. sempre muito envolvida. E ela conheceu um rapaz na igreja, né? Começou um relacionamento com esse rapaz na igreja, e com o tempo ela se viu grávida. Então imagina assim, a nossa família é de Catalão, Goiás, né, que é o interior de Goiás, uma cidade linda, mas assim, bem interior, década de 80, em Goiás, no interior do Brasil, né, em uma família cristã. Minha família é completamente cristã. Sim, completamente. Um abalo muito grande, né? E ela, acho que se viu naquele momento onde ela era uma líder de jovens, onde ela era uma missionária, um esteio espiritual na empresa dela, né? Ela fazia cultos diários na empresa que ela trabalhava, se eu não me engano, a Onogás, lá em Goiânia, que era uma empresa tipo concessionária, de consórcio, alguma coisa do tipo. Então, para ela, aquilo foi muito difícil. Ela conta assim que ela ficou desesperada, mas o maior temor dela era justamente envergonhar o nome de Jesus. Então, havia o temor familiar, né? Ela tinha quantos anos? 28. E havia o temor familiar, claro, por ser uma família evangélica e cristã. Ela era a única filha da minha avó que ainda não era casada. Mas, sobretudo, o temor dela era prioritariamente envergonhar o nome de Jesus. E ela contou até esse namorado dela que havia acontecido, e ele deu uma ideia para ela. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, você vende as suas coisas, pede demissão do seu emprego, e a gente vai para Boa Vista, se eu não me engano, alguma coisa no norte, para que você não, esse temor que você tem de envergonhar o nome de Jesus não aconteça. Vamos para um lugar desconhecido, recomeçar. E aí ela, muito triste, assim, e fez rapidamente, pediu demissão. Ninguém no emprego dela entendeu o que estava acontecendo. Ela era uma pessoa... Minha mãe é uma vendedora, assim, exímia, né, amor? Ela só não vende a gente, mas o resto... O perfume dela. Não, ela e o meu pai, assim, são assim... São lindos, aí. E eles amam vender, assim. E ela era uma vendedora, vendia muito... Ganhava bem para uma pessoa... assim, do nível social, fazia faculdade também, fazia universidade na época, e enfim, ela topou para não envergonhar assim o nome do Senhor, entre aspas, né? E aí vendeu tudo, pediu demissão e entregou o dinheiro para esse namorado dela, e ele anoiteceu e não amanheceu. Meu Deus. Fugiu. Meu Deus. Né? No caso, o meu genitor, o meu pai genético. Olha o desespero que não deve ter passado na cabeça dela. Imagina, né? Uma mulher gestante, grávida, em Goiânia. A família ainda não sabia. A família ainda não sabia, a igreja não sabia, né? E naquele momento desempregada e sem dinheiro nenhum. Sim, absolutamente. Entregou todas as suas reservas. Todas as reservas, tudo que ela tinha, entregou para ele, para que eles fizessem essa mudança, e ele fugiu e deixou ela nessa situação. E ela conta assim que na época ela sentou assim em um banco, e uma voz falava muito para ela: sobe nesse prédio e se joga. Ela lutou muito contra um instinto de suicídio muito grande naquele momento, de tanta depressão e de tanta... Ela lutou muito contra isso, porque ela, na cabeça dela, o tempo inteiro, uma voz dizia: se joga desse prédio, se joga desse prédio, acaba com isso, vai tudo acabar, né? O que me chama a atenção, Rafa, é em relação a isso. As pessoas que estão dentro da igreja, elas têm esse medo, né? Eu não posso errar. Não é nem que eu não posso errar, é porque o outro não pode saber que eu errei, né? Não pode saber que eu saí aqui um pouquinho do caminho. E o inimigo usa justamente isso para tentar nos matar, para tentar
nos parar, né? Lá naquele erro, né? Naquele deslize que a gente deu. Então, ele lança dardos, ele lança flechas na nossa mente, querendo fazer com que a gente desista realmente de caminhar com Cristo, que a gente desista de viver nos caminhos do Senhor e até da vida. Né? Não, e importante é que nós, como os cristãos, nós temos que entender que o nosso corpo de Cristo, ele é falho. O corpo de Cristo, ele é falho. A igreja é um hospital. O corpo né? de Cristo, ele é um hospital. Enfermos, nós somos pessoas tratados. que pecamos, que lutam contra o pecado. Então, nós temos que ter a percepção do Espírito Santo de enxergar alguém com os olhos de Cristo e acolher. Porque a maioria dos cristãos, o que pensa? Cara, eu vou para a igreja vai me sabugar. A igreja vai me acusar porque não sabe o que eu fiz, quem eu sou. Aí, às vezes, o cara é líder de louvor, né? Aconteceu um negócio aí, eu não vou voltar para a igreja, o que eu vou fazer? Cai fora dela. Porque eu não vou ter, ele pensa, eu não vou ter acolho lá. Muitas vezes a primeira percepção que a pessoa tem é de fugir, né? É de sair, de sumir, com medo, né? Da acusação, enfim, com medo dessa inquisição, e na verdade deveria ser o contrário. E né? assim a sua mãe estava se sentindo, né? Muito. E ela disse que foi um momento muito difícil para ela. E várias vozes na cabeça dela, né? Vários sentimentos. E ela conta, isso me marcou muito, porque ela conta muito que essa voz permanecia por muito tempo. Até que ela decidiu abrir o coração para a família dela, para a nossa família. E assim, a minha avó, as minhas tias abraçaram ela com um amor muito grande. Muito, muito grande, assim. A minha família, um grande beijo assim para minha família, as minhas tias de mãe, porque sempre, sempre me amaram muito, sabe? Hoje eu chego lá, enfim, fui o primeiro médico da família, mas desde criança, assim, eu chegava e o negócio parava, sabe? Era tipo, o Rafael chegou aqui, quem decide o que vai, o almoço, a Lorma fala que até hoje o pessoal, às vezes eu tenho que almoçar em 2 casas quando eu vou para Catalão e enfim, eu os amo muito, porque eu recebi esse amor muito, muito antes. Né? A minha avó, na sala da casa dela, tinha um quadro com a minha cara lá, imenso. Então, assim... e os meus outros primos, uma foto 3x4, brincadeira. Brincadeira verdade. Mas eu fui muito amado, assim, desde o início, pela minha família, a família da minha mãe. E eles a acolheram muito, assim, muito. Isso é uma coisa que eu tenho muita gratidão por eles. Todo o amor, assim, eles me amam muito. E aí, a minha avó acolheu a minha mãe, claro, todas as minhas tias falaram, não, pelo amor de Deus, Vina, pelo amor de Deus, foram em Goiânia, buscaram ela. Enfim, ela foi até Catalão, mas mesmo assim foi um período muito difícil. Né? Sim. Porque imagina essa situação, minha mãe voltar para casa da mãe dela, né? sem dinheiro, sem emprego, com uma vida sendo gerada. Independente, né? Com 38 anos. 28 anos, né? 28 anos. Totalmente dependente da mãe. E uma criança sem pai, né? Órfão de pai vivo. Então, e a época, né, que isso aconteceu? 1987, né? 1988. Então, assim... Foi muito difícil para ela. Minha mãe conta isso com muita dificuldade. Inclusive, assim, quando eu fui ter os meus filhos, assim, o Miguel nasceu exatamente 30 anos depois de mim. E aquele momento me emocionou muito, que eu falei, Deus, como o Senhor é fiel. Sabe? A minha mãe conta que quando ela me teve, ela teve que esperar... A nossa família é muito simples, muito humilde. Ninguém tinha carro. Ela teve que... E a minha mãe não tinha dinheiro para pegar táxi. Da maternidade, da Santa Casa de Catalão, uma maternidade pública também, e ela teve que esperar uma carona de um primo comigo no colo, sentada na porta do hospital. E quando eu fui ter os meus filhos, eu falei, Deus, obrigado, Pai, que hoje eu posso, sabe, ter meus filhos no hospital particular, com os melhores médicos, com o melhor suporte, colocá-los num carro bom, levá-los para uma casa confortável. Obrigado, Deus. Então, assim... Naquele momento, minha mãe passou muita dificuldade, mas como eu disse, volto a dizer, ela teve muito apoio, e não só da minha família. A minha mãe também foi muito amada pela igreja dela. Então, assim, os pastores dela amaram muito,
pastor Sinomar, pastor Marcelo, ela conta muito isso. E para quebrar com a mentira do diabo, né? Porque essas vozes que queriam roubar ela, né? Tirar a própria vida, é justamente isso. O inimigo, ele vem para distorcer a verdade de Deus sobre nós. Que é esse momento que não, né? No caso da sua mãe, não, vou envergonhar o nome do Senhor. Mas aí Deus olha assim, não, você não vai envergonhar meu nome. Eu quero amar você nesse momento e amar essa criança, porque foi gerado pela minha vontade, né? E aí quando você nasce, vem esse amor todo, realmente anulando aquelas vozes mentirosas do diabo que queriam realmente saquear a sua vida e a vida da sua mãe. Olha só, eu tô impactada. É muito forte, assim, que realmente muitas vezes nós levamos essa ideia de produtividade para o reino de Deus, né? Nós só seremos amados enquanto formos produtivos em uma igreja, em uma comunidade de fé. E na verdade, Jesus não liga para o quanto você produz. Jesus liga para quem você é. Entendeu? Ele te ama pelo que você é e não pelo que você produz, pelos seus dons, pelas suas qualificações, o quanto você fala bonito, o quanto você tem eloquência. Tudo isso ele já conhece, porque foi ele que colocou dentro de você. Mas o que Jesus ama é a sua essência, é o seu coração, é quem você é. E eu acho que a minha mãe aprendeu muito isso com toda essa história, né? Que ainda me ensina muito até hoje. Sim. Então eu nasci nesse ambiente de muito amor mesmo, assim, e até hoje muito amado. Mas ainda era muito difícil para minha mãe, né? E aí, aos 4 meses, ela tinha que trabalhar. Já não dava mais, né? Então ela me deixou na casa da minha tia Fia, beijo para a senhora, e com a minha avó, com as minhas outras tias lá em Catalão, e voltou para Goiânia para trabalhar. E ela conta que aí ela sofreu em dobro, novamente, né? Porque imagina com 4 meses você deixar o seu filho, né, um órfão de pai vivo, e ir trabalhar porque precisa de mantê-lo, né? E ela fala assim que foi um dos piores momentos da vida dela. Ter que me desmamar para ir para outra cidade. Catalão não tinha tanto emprego assim, então ela teve que voltar para a capital para trabalhar. Foi muito difícil para ela, né? E aí semanalmente, nos finais de semana, ela ia ficar comigo. E eu cresci nesse momento, né? Apesar dessa orfandade, muito amado, e com minha mãe passando todos esses problemas. Assim que ela se estabeleceu, conseguiu alugar uma casa, ganhar melhor, ela foi, me buscou, e nós fomos morar em Anápolis, que é onde mora a outra parte da nossa família, e ali crescendo, né? Mas é interessante que as pessoas sempre me viam com muita pena, né? Assim, muito amor, mas muita pena. Coitado, né? Quais são as expectativas, as perspectivas para esse menino, né? Vai crescer sem pai, né? Com uma mãe que trabalha muito, né? Quais são as perspectivas, né? Tem até um primo meu que é muito engraçado. A gente tem uma diferença de idade pequena assim, e a minha tia, a mãe dele, tudo que eu queria, ele estava brincando, eu queria, e aí minha tia pegava os brinquedos dele e davam para mim. E aí ele ficava pensando, gente, esse menino é insuportável. Ele falava, mãe, eu detesto o Rafael. E aí ele arrumou uma forma de me irritar. Falava assim, eu tenho pai, você não tem. Criança, né? Hoje a gente morre de rir dessa história. Mas isso é dolorido, né? É dolorido. Mas assim... Foi nesse cenário que você foi crescendo. Foi nesse cenário que eu fui crescendo. De piadas. Assim... Piadinhas entre as crianças e muita pena, muita compaixão. Eu acho que parte também do muito amor que eu recebia vinha por essa compaixão. Sim. Eu só tenho tias mulheres, né? Então, a minha família é muito de mulheres, assim. E elas, né, me abraçavam. O que eu não tinha de pai, eu tinha de mãe quadriplicado, né? Então eu fui muito amado, enfim. E crescia nessa questão de, poxa, quais são as perspectivas para esse menino, né? Sendo criado. Eu era o único filho que não tinha pai, né? Todas as minhas tias eram casadas, enfim, toda com aquela família tradicional. E aí a minha mãe, ela conhecia o meu pai, Ivan, que é o meu pai, que realmente é meu pai, que me criou,
há muito tempo, desde os 15 anos. Eles eram da mesma igreja. E quando eu já tinha assim, perto de 3 anos, ela reencontrou ele. E aí ela contou muito, né? Eles conversaram muito, eles eram muito amigos da mesma igreja. E ela contou toda a situação. E o meu pai estava solteiro ainda, né? Ambos tinham 30 anos. E estava solteiro. E aí meu pai conheceu ela, me conheceu. E um dia ela conta que meu pai chegou lá e falou assim: Divina, vamos casar? Assina a bucha. Sim, foi mais ou menos assim. E vamos se conhecer, mas vamos ficar juntos? E assim, pra ela foi uma novidade. Eu acho que a minha mãe sempre foi apaixonada pelo meu pai, na verdade, sabe? Ele é bonitão. Morenão, alto. E aí eu acho que ela sempre foi apaixonada por ele, assim, mas era um amor platônico, né? Eu acho. Eu não conto, né? Ele conta, fica vai assim. ficando por isso mesmo. Mas assim, aquilo foi uma cura para ela tão grande também, né? Porque ela conta que ela achava que ela ia tocar a vida, né? Já tinha 30 anos. Hoje 30 anos é o quê, né? 30 anos, a mulher 30 anos tá começando a pensar em casar. Na época, 30 anos já era quase avó. Né? As minhas tias casaram com 15, 16, 17 anos. 18, a mais balzaquiana casou mais tarde. A minha mãe já tinha 30, com um filho ainda, né? Com toda essa questão. E eles se casaram. E nós, passado algum tempo, meu pai, né, viu uma proposta de trabalho em Araguaína, no norte do estado. E nós mudamos para Araguaína, eu era muito pequenininho. E acabou assim, que eu fui criado, né? Como já chegamos como uma família, na Araguaína quase ninguém sabia dessa história. Então sua mãe encontrou o pastor Ivan, você tinha quantos aninhos? Quase 3. 3 aninhos, era bem pequenininho. Então. Bem pequenininho. E é claro, assim, eu sempre falo aquela frase célebre, né? Pai é quem cria. Sim, não, só para entender esse contexto, porque você chegar em Araguaína e todo mundo então não sabia do contexto. E você, né, meu pai até hoje não gosta muito que fale. Hoje ele já entende sobre o propósito do testemunho, mas ele assim, ainda tem alguma reserva. Pai, o senhor está me assistindo, o senhor sabe que tem um propósito bom. É isso aí. Por favor, entenda. Mas assim, chegamos a Araguaína e eu aos 6 anos de idade, uma prima minha me contou essa história. Né? Sempre tem um primo, mas né, para falar. Antes dos seus pais? Ninguém sabia. Só a minha família, né, de Catalão. Pra gente, então. Aos 6 anos de idade eu fui passar férias lá, que eu Se sempre ninguém passava. sabia, a igreja não sabia nada, ninguém sabia. Não, em Araguaína não. E aí, aos... tinha 6 anos. Eu tinha mais ou menos 6 para 7, e eu acho que minha prima não gostava muito do meu pai. Ela falou, e contou. E aquilo me abalou muito, né? Eu tive que lidar com muitas questões. A partir daí surgiram muitas questões em mim a respeito de filiação, né? Poxa, não é fácil para uma criança de 6, 7 anos descobrir que você foi abandonado, né? Seu pai não é o seu pai. Gera muitas questões dentro de você. Poxa, será que eu fui tão ruim a ponto assim? Será que eu fui tão não desejado a ponto do cara nem querer olhar a minha cara e ir embora, né? Me abandonar? Isso me fez ser uma criança um pouco problemática nesse sentido. Eu sempre fui muito armado e depois disso até tive alguns problemas de relacionamento com meu pai, Ivan, por causa disso, né? Assim, sempre um pouco rebelde no sentido de confrontar a autoridade dele. Eu acho que isso, por isso, né? Passou por isso. Eu acho que me desencadeou muitos processos nisso, sabe? Isso com o tempo foi revertido né, na vida, na juventude. A minha relação com meu pai melhorou cada vez mais e hoje nós somos grandes amigos, assim. E meu pai, claro, né, é o meu pai. E eu passei por várias fases com esse meu testemunho, né? A primeira foi de sentir muita raiva do meu pai genético, muito ódio. Eu tinha ódio dele. Primeiro porque ele fez com a minha mãe. Né, que era o meu grande referencial de amor. Como alguém pode fazer isso com a minha mãe? Sabe? Como alguém foi capaz de fazer isso com ela? De desgraçar a vida dela e fugir, de roubar ela. Né? E roubar não só o financeiro, mas todo o sentimento, a perspectiva, a esperança dela. E eu passei por um ódio muito grande dele.
E depois, né, enfim, como alguém pode me abandonar, mas até que esse sentimento não era tão forte porque eu me sentia inferior. Eu lutava muito com isso, assim, de falar, poxa, eu devo ser muito ruim, sabe? Eu devo, cara... E isso é uma mentira que vai sendo impregnada, né? Como uma criança pode ser ruim antes dela nascer? Mas eu não sei, eu me sentia assim, sabe? Um cara, assim, sempre qualquer coisa que refletia na minha vida... Relacionava isso. Você tinha muito medo, assim, chegou a ter medo de... e se meu pai, de repente, não gostar mais de mim? Muito, o tempo inteiro. Quando a minha avó morreu, em 2006, né, tinha 17 anos, mais ou menos, quase 18 anos, eu entrei em parafuso. Porque sua avó era o seu ninho, o seu refúgio, né, de amor. Né? Minha fortaleza, né? Porque assim, Amor minhas tias também sempre foram né? uma fortaleza, mas elas eram casadas com outras pessoas boas. Sua mãe só tinha sua avó. Mas minha avó não, assim, né? A avó é aquela coisa que você... É o segundo amor incondicional, né? Então, assim, eu falava, poxa, se não der certo, assim, se um dia meu pai, Ivan, assim, não me quiser me devolver, pô, minha avó vai me acolher. Claro que ele nunca falou isso, mas na minha cabeça... Vai criando essas Vai criando todas essas... Adolescente, pensei isso. Sim. Quando a minha avó morreu, foi muito difícil para mim. Na verdade, foi a maior perca que eu tive, assim, foi muito difícil porque eu tinha esse sentimento. E aí eu falei que eu lidei com essas estações, né? A primeira era de sentir muita raiva do meu pai genético, um ódio mesmo. A segunda foi de sentir indiferença. Tipo assim, tanto faz. Por mim, se tiver morrido, tá? Pra mim, dentro de mim, ele já morreu. E a terceira, que é a que eu vivo hoje, é de perdão, né? De perdão e que, sinceramente, assim, se aparecesse realmente, nunca mais ninguém ficou sabendo do paradeiro, mas eu ajudaria e, enfim, não tenho mais essa, sabe, foram processos que o Espírito Santo foi gerando dentro de mim e que não foi da noite para o dia de forma alguma. E é interessante ver isso, porque a gente acha que, assim, nós quando damos conselho falamos assim, Tani, vence isso. Vence, não, vira essa página. Acho que tudo é instantâneo. Instantâneo. Deus não trabalha com instantaneidade. Deus trabalha com processos. E Ele respeita os processos. Eu nunca me senti julgado por Deus por sentir raiva dEle. Mas eu me senti conduzido por Deus a sair dessa zona de ferida e de raiva, né, de rancor. Então, assim, isso para mim foi muito importante. Mas ainda era uma página que a gente escondia muito bem lá em casa. Era aquele assunto que ninguém toca. Eu conheci vocês e jamais eu imaginava, nem se passava pela minha cabeça, porque você vê o amor ali, o pastor Ivan, a pastora Divina, do tanto que eles amam vocês, né? O cuidado, aquele carinho, aquele aconchego. Jamais dá para perceber algo, porque não existe realmente diferença de tratamento, não existe nenhuma distinção entre vocês, entre os filhos, que são todos incríveis, né? A Gabi já esteve aqui contando o testemunho dela também, mas eu fiquei assim impactado quando eu ouvi você falando aquela história. A primeira vez que eu ouvi o seu testemunho, você começou a contar e de repente essa pessoa era eu. Meu Deus. Eu fiquei chocado. E assim, o incrível é que duas coisas extremamente importantes. A igreja não sabia, né? Então eles eram pastores. Sim. Viveram essa história. Então, a Dona Divina, ela é uma pastora e ninguém, né, da igreja, essa comunidade da fé como geral, era um testemunho que ninguém sabia sobre isso. E isso era um peso, né? Era assim, igual isso, era um assunto polêmico que estava resolvido, entre aspas, mas que assim, gente, vamos colocar uns tapetes aqui por cima, vamos deixar quietinho. Vamos deixar quieto, exatamente. Eu acho que assim, a minha mãe tinha uma questão de esconder essa história, né? Por ser uma história que ela se envergonhava, sim, que ela tinha envergonhado muito. Eu tinha essa história por ser uma ferida que ainda havia no meu coração pela rejeição, e o meu pai também tinha isso. Eu me lembro que eu fui a vários congressos do Gianni Droni em Belo Horizonte, e a minha mãe fala, meu pai não falava isso pra mim, né? Mas minha mãe fala que meu pai ficava louco na época, porque a família do meu genitor era de BH, minha mãe fala. Então ele morria de medo de eu encontrar no meio de 5 milhões de pessoas em Belo Horizonte, encontrar com alguém que não tinha sentido nenhum. Você parece com...
Então, assim, ele ficava doido na época que eu ia para Belo Horizonte, mas não falava nada para mim. Minha mãe falava, ó, seu pai tá preocupado. Então, eram assuntos que a gente suprimia. E convivia muito bem em uma família que, claro, tendo muitas falhas, mas era uma família com muito amor. Né? Nós sempre fomos uma família, e somos uma família que nos amamos muito. Então, naquele momento, assim, né, com todos esses processos que eu vivi, e Deus começou a trabalhar muito profundamente comigo. Então, eu fiz faculdade, né? Meu pai e minha mãe compraram esse sonho, se empenharam muito. Meus pais são comerciantes, vendedores, então são batalhadores mesmo. Uma faculdade privada, né? Com toda essa questão de custos. E me formei, né? Realizei esse meu sonho de ser médico e fui trabalhar. Trabalhei algum tempo antes de especializar. E eu me lembro que um dia eu estava num plantão, eu atendia em um hospital privado. E acaba que o hospital privado tem algumas demandas que são bem peculiares, assim, né? Que a gente não vê muito em UPA ou em UBS. O pessoal vai muito para fazer coisas muito tranquilas, assim, que poderiam ser feitas em outros lugares, mas eles gostam. Tipo, consulta. Não, normal, de rotina. Não é nem consulta de rotina, tipo um teste, uma glicemia, alguma coisa assim. A gente já estava habituado a isso também. Sempre trabalhei no serviço privado. E uma moça chegou para mim e pediu um teste de gravidez. Porque dali para mim era uma rotina, então dei para ela. E sempre foi costume meu, ao receber o resultado de exame de gravidez, que o médico recebia e falava para o paciente, né? Parabenizar. E eu me lembro que eu estava sentado e falei assim, olha, parabéns, seu teste veio positivo. Né? Quando eu falei que ela falou, ela... Meu Deus. E abaixou a cabeça e chorou. Mas ela chorava que até eu assustei. Eu falei, meu Deus do céu, será que ela tinha algum problema de reprodução? Deu uma notícia boa ou é ruim? Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela falou, doutor, isso não pode acontecer. Eu falei, mas como assim não pode acontecer? Ela, doutor, eu não sou casada. Eu falei, não? Ela, não. E o pior, doutor, eu sou evangélica. Aí aquilo assim já me deu, né, um déjà vu, uma bem grande. Eu falei assim, minha família é toda evangélica. E aquilo doeu tanto em mim, sabe, por pensar como evangélico. Eu falei, cara, aonde a gente tá que um de nós engravida, sabe, e ele fica com medo da nossa reação. Que tipo de pessoas nós somos? Sabe assim, que a gente está produzindo nas pessoas? E aquilo, naquela hora, meu coração assim derreteu. E ela estava muito desesperançosa, muito desesperada. Eu falei, calma, calma. E nada acalmava ela. Tentava falar, isso vai ser uma bênção. E aí, o Espírito Santo falou no meu coração, conta a tua história para ela. Aí eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Tinha uma mulher que morava em Goiás, que era ministra de Deus, e contei a história para ela, e ela ainda chorando muito. Eu falei, e esse bebê é quem está na sua frente agora. Hoje eu sei que eu sou um orgulho para minha mãe, sou o primeiro médico da família, muito sonhado a minha graduação, trabalho. Hoje eu sei que eu sou um orgulho para minha mãe. Da mesma forma, essa criança vai ser um orgulho para você um dia. Ela vai ser uma bênção na sua vida. Não desiste dela. Não desiste. Outra coisa, não vou te falar só para você não abortar, como não libere palavras negativas em cima dela. Sabe, libere bênçãos, porque o que você falar daqui para frente na vida dessa criança vai determinar muita coisa na vida dela. Você tem autoridade sobre essa criança. E na hora ela levantou a cabeça assim, enxugou as lágrimas. E eu percebi que aquela minha história, que um dia doía tanto em mim, podia me aproximar de pessoas que sentiam aquela dor. Aquela história que um dia foi tanta vergonha, entre aspas, para minha família, podia curar outras pessoas, né? Aquela cicatriz ali que eu escondia debaixo de tantas roupas, podia trazer cura para outras pessoas. E aquilo foi uma virada de chave para mim. Aquilo foi uma virada de chave para mim. Deus começou a falar muito para mim. E no dia, eu me lembro que eu peguei meu celular, liguei para minha mãe. Falei, mãe, valeu a pena a gente ter passado tudo que nós passamos. Valeu a pena, mãe.
Se hoje eu salvei uma criança de ser abortada, salvei uma criança de ser amaldiçoada, de receber palavras negativas, toda rejeição, toda dificuldade valeu muito a pena, mãe. Eu acabei de abençoar uma vida que não vai passar pelo que eu passei. E aquilo foi uma virada de chave na minha vida, assim. A partir dali, eu percebi o poder que aquele testemunho que eu e a minha família guardávamos por tantas razões, poderia ser determinante na vida de outras pessoas. E nós muitas vezes não entendemos. Muitas vezes nós somos feridos por tantas coisas na vida. A nossa história é tão cheia de espinhos e a gente fala, pô, isso aqui nunca vai me ajudar em nada. Isso aqui nunca vai ser uma coisa positiva na minha vida. Mas na verdade, as suas cicatrizes, elas podem curar. As suas cicatrizes, elas podem produzir algo de benefício na vida de outras pessoas. E aí, o mais incrível dessa história, a partir daí, aí eu escancarei, a partir daí eu comecei a falar, chegava com um teste positivo de gravidez, começava a chorar na minha frente, eu já tinha até a história pronta. Quase que eu abri o jaleco e mostrava, eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. E eu passei a escancarar a minha história a partir daí. E aquilo foi muito, muito forte para mim. E aí, 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu estava no mesmo hospital dando plantão. E eu já era tipo umas 11 horas da noite. Eu estava muito cansado. Estava vindo de 24 horas de plantão. Eu estava muito cansado. E eu atendi, entrou uma pessoa, uma jovem, eu sou muito ruim de fisionomia. E aí eu, tudo bem, boa noite, em que eu posso te ajudar? Aí ela falou assim para mim, doutor, você não se lembra de mim, não é? Aí eu olhei bem para ela e falei assim, desculpa, sou muito ruim de fisionomia. Claro que eu lembrava dessa história, eu vou lembrar dessa história enquanto eu viver, mas da fisionomia dela eu não lembrava tão bem. E ela falou assim, doutor, eu sou aquela mulher que há 1 ano e quase 2 anos chegou aqui desesperada e eu quero te contar uma coisa. Hoje a minha filha, ela é uma bênção na minha vida. Eu tô casada, a minha família me acolheu, a minha igreja me acolheu e eu sou muito feliz. E a minha filha é a coisa mais linda que Deus colocou na minha vida. Muito obrigado por ter falado tudo aquilo para mim. Eu falei, meu Deus. Sabe como Deus tem o poder de transformar as suas maiores dores e as suas maiores vergonhas em algo que pode transformar outras vidas. Eu falei, Deus, obrigado. Obrigado mesmo. Sabe? Obrigado mesmo. E eu entendo assim que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que Jesus veio com um corpo glorificado que os discípulos dele chegaram a não reconhecer. Mas quando Tomé duvidou que era ele mostrou as cicatrizes nas mãos. Jesus podia ter fechado aquela cicatriz, regenerado ela, mas ele deixou elas porque ele sabia que um dia uma pessoa iria precisar. E não tenha vergonha das suas cicatrizes. Elas podem curar muitas pessoas. Elas podem curar a dor de muitas pessoas. E desde então é isso que eu faço. Assim, estar aqui hoje, para mim, o que seria impensável há anos atrás, é um ato muito feliz para mim. Poder compartilhar essa história, poder trazer esperança. E o que eu mais falo para todo mundo hoje, cara, isso já aconteceu várias outras vezes. Uma amiga minha ficou grávida de escola e eu chamei ela para ir na igreja e ela estava morando aqui em Palmas, ela falava, eu tenho que te contar uma coisa, aconteceu isso. E ela também não sabia, eu falei, fulana, ela vai ser uma bênção na sua vida. Sabe, ela vai ser uma bênção, ela vai ser o maior orgulho da sua vida. E uma coisa interessante é que o testemunho, as nossas cicatrizes curam as pessoas, mas ele termina de nos curar, sabe? O testemunho que o Rafa contou não foi uma cura só para ele, foi uma paz para a mãe dele, sabe? De tudo aquilo que ela viveu como mãe. A história é do Rafa, mas é muito mais dela do que dele, né? Então, assim, para ela foi assim, uau, sabe? Deu certo, todas as coisas cooperam para o bem. Então, quando o Rafa compartilha, o fato dele compartilhar, ele pode ter sido processado, mas o fato dele compartilhar curou a mãe.
de tudo aquilo que ela viveu e que também deixava por debaixo do tapete, e com certeza ela pensou infinitas coisas e não falou para ninguém. Então tem várias coisas nesse processo que provavelmente ela guardou só para ela e que foi curada quando ela viu o benefício do sacrifício, né? E é muito importante isso, porque da mesma forma que o testemunho ele cura os outros, ele cura a nós e cura os nossos. Ele serve para isso. O poder do testemunho ele é gigantesco e um fruto disso é o Hope Hour. A história do Hope Hour é essa, né? Eu também já contei meu testemunho aqui. Então a gente juntou. Nossa vida foi viver o sobrenatural e viver do improvável. Então, quando você conta o testemunho, você gera fé sobre as pessoas. Então, por isso, o Hope Hour é um momento de fé. Vamos gerar fé através de Deus, para que as pessoas acreditem de fato que todas as coisas cooperam para o bem, que as dificuldades, que as lutas e que depender do Senhor de forma incondicional vale a pena. Vale a pena. Queria compartilhar um versículo com você que está aí conosco. Um versículo lindo, né? Que quando a gente ficou grávida, era um versículo que eu sempre pensava a respeito dos nossos filhos. Que está em Salmo 139, diz assim, Salmo 139, versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Versículo 16. Os teus olhos viam o meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só dele existisse. Ó Deus, como são completos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos são os teus conhecimentos. O Senhor, Ele escolheu você naquele momento de angústia, vendo aquela mulher sofrendo ali sem esposo, pobre, com filho, cristã, com medo da família, com medo de tudo. Ele olhou para você, no ventre da sua mãe, e falou assim: ei, você é o meu amado. Eu te escolhi. Então, você é desejado pelo Senhor desde o dia que você foi concebido. Não interessa as circunstâncias, não interessa o percurso que a vida torna, mas você é amado. Você nasceu para ser amado. Você nasceu para ser acolhido. Você nasceu com um propósito de vida. E sobre todas as expectativas humanas, porque nosso coração intencionalmente ele é mau, mas sobre todas as expectativas humanas e sobre todo o prognóstico humano, o Senhor, Ele trilha um caminho perfeito para você. Ele cria um caminho perfeito para a sua vida, para a sua família. E Ele te dá a dignidade, Ele te dá a honra, Ele te injeta sobre você os frutos do Espírito Santo. E sobre tudo isso você carrega o propósito de vida de Deus na terra. Amém? Amém. Vamos orar? Você pode orar conosco? Senhor Deus, nosso Pai, nós dizemos tanto, Senhor, que você é o nosso Pai, e muitas vezes não entendemos a profundidade disso. Obrigado, Senhor, por ser nosso Pai através de Jesus. Obrigado, Senhor, por acolher as nossas dores, os nossos medos e transformá-los em testemunhos através dos processos, Pai. Oramos, Senhor, por as pessoas que nos assistem e que muitas vezes, Senhor, se sentem abandonados, desamparados, órfãos de pais vivos. Senhor, oramos para que o Senhor os acolha agora. Oramos para que o coração deles se abra para o teu acolhimento, porque o Senhor é um gentleman. O Senhor não entra onde não é querido. Senhor, por isso que eles queiram estar com o Senhor e queiram ser feitos filiados ao teu amor. Que o Senhor possa acolher, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa cicatrizar e que o Senhor possa, Senhor, dar propósito à dor da vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado por ser o nosso Pai, um bom Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Depois disso tudo, né? Fica difícil falar alguma coisa, né? Muito emocionante, Rafa, né? Mas obrigada por compartilhar e por
abrir esse espaço, né, com a gente, com o Hope Hour, porque é um privilégio muito grande poder ouvir e se sentir incentivado, né, a compartilhar e não deixar as cicatrizes que essas cicatrizes, elas podem trazer cura, né? Eu achei muito forte quando você falou assim que debaixo de tanta roupa existia uma cicatriz, mas quando você mostrou sua cicatriz, você deu a oportunidade de falar para aquela pessoa: eu passei por isso, mas está aqui. Eu venci, eu consegui. E é com essa intenção no seu coração, né, no nosso coração, que a gente compartilha isso para as pessoas realmente saírem disso e poderem compartilhar essas histórias para que elas possam gerar vida e para que outras pessoas possam ser curadas, né? Quando você encontra aquela mulher, quando ele encontra aquela mulher naquela situação e depois ela volta para dizer que aquela filha era uma bênção, vale a pena, né? Igual você falou. Vale a pena. Vale a pena, gente, vale a pena a gente poder compartilhar daquelas feridas, daquelas nossas vergonhas, né? Então, eu tô extremamente ministrada com esse... Mais uma vez, eu vi seu testemunho, sempre sou ministrada. E é um prazer ter ouvido, né? Lorma. Obrigada por Marquinho, Tânia. Obrigada por estar aqui presente nesse papel de convidado. E curta, comente, compartilhe, né? Envie para as pessoas que você sabe que passaram por isso ou que estão passando por isso. Se você passou por essa história e tem vontade de compartilhar conosco, nos mande direct para a gente possa estar conversando sobre isso. Você é muito especial para nós. Uau! É isso. Esse foi mais um Hope Hour e até a próxima. Até a próxima, gente. Pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.